Prezados ouvintes, como seria bom se nosso país, nesta grave crise que enfrentamos, tivesse 6 bilhões de reais sobrando no caixa, não é mesmo? Com 6 bilhões de reais, poderíamos, por exemplo, investir em obras de infraestrutura ou, quem sabe, ampliar o auxílio emergencial. Poderíamos até mesmo investir em tecnologia, tão necessária à segurança das nossas fronteiras. Uma pena que não temos esses 6 bilhões, né? Quer dizer, não, espera. Poderíamos até ter, mas nosso Congresso Nacional, em sua maioria, parece ter outra prioridade para a utilização dessa dinheirama e, por isso, resolveu aprovar a destinação desta fortuna para campanhas eleitorais. Isso mesmo, para as próprias campanhas eleitorais. Quase 6 bilhões de reais dos inúmeros impostos que pagamos até ao respirar foram alocados para o financiamento das campanhas políticas na próxima eleição. O que você, ouvinte do nosso podcast, acha disso? No episódio de hoje, o deputado Luiz Paulo falará sobre este tema, abordando também a tentativa de mudar algumas das leis eleitorais de forma assodada, sem o devido debate com a sociedade. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Como vai? Bom dia, Pablo. Estamos resistindo. Agora, resistindo à pandemia derivada assustadoramente da variante Delta e a pandemia que o Congresso Nacional quer aprovar e manter essa aprovação, já feita na LDO, de se gastar 5,7 bilhões de reais, né, como fundão eleitoral para as campanhas de 2022. Pois é, deputado. Passamos praticamente a última semana inteira falando dessa aprovação, desse aumento do fundão eleitoral. E a pergunta que fica é, esse é um assunto que deveria estar na pauta do dia? É uma prioridade do país nesse momento? O tema aumento do fundo eleitoral não deveria ser sequer discutido, Paulo. É um escárnio, um insulto em plena pandemia. Você está discutindo aumentar na LDO o fundo eleitoral de 1,7 bilhões de reais, que foi o que se gastou em 2018, para 5,7 bilhões em 2022, é um aumento de 3,35 vezes. Eu considero, Pablo, que isso é um tapa no rosto da população brasileira. Pois é, deputado. E, diante da forte reação da opinião pública, o presidente Bolsonaro se apressou em afirmar que irá vetar este aumento indecente. Isso, por um lado, reforça a importância da sociedade se manter atenta ao que é debatido nas casas legislativas, ao que é debatido na política de uma forma geral. Mas, por outro lado, também, não sei se o senhor concorda, parece aquela famosa estratégia de primeiro colocar o bode na sala e depois retirar para poder aprovar, de repente, um aumento menor. Não desse tamanho, que fica um escândalo, mas um aumento, de qualquer maneira, que nesse momento não deveria estar sendo discutido. O senhor não concorda? O veto do Bolsonaro, em relação a esse aumento absurdo do fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais, é o que a sociedade brasileira exige. Mas você tem razão, Paulo. Provavelmente, atrás desse veto, pode estar por debaixo dos panos ocorrendo um grande acordo, um acordo espúrio, entre a presidência da República e a maioria dos congressistas, para o fundão retornar com um montante, quiçá, de 4 bilhões de reais, um montante ainda muito alto, ou seja, 2,5 vezes quase o valor original gasto no fundo
em 2018, que foi de 1,7. Temos que ficar muito atentos, enquanto sociedade, para que não sejamos enganados. Para você sair de um fundo de 5,7 bilhões de reais inaceitáveis e continuar com inaceitáveis também 4 bilhões de reais. Então, a sociedade tem que estar atenta para essa maracutaia que pode vir a ocorrer. Agora, deputado Luiz Paulo, pior do que o gasto público em si com as eleições, porque isso é um debate que acontece no mundo inteiro, se as eleições devem ser financiadas por dinheiro privado ou por dinheiro público. Isso é um debate que pode ser feito de forma racional. Mas pior do que esse gasto em si com as eleições é a forma como esses recursos vêm sendo utilizados. Ao invés de eles realmente servirem para financiar a democracia, para que os diversos atores tenham oportunidades iguais nas campanhas eleitorais, eles servem normalmente aos interesses dos caciques partidários, né, que aí acabam utilizando esses recursos conforme as suas próprias intenções, né, financiando aqueles que eles querem colocar no poder. O que o senhor acha disso? Pablo, eu queria repetir para que o nosso ouvinte tivesse plena consciência do que nós falamos. As campanhas eleitorais estão muito barateadas pelo uso das tecnologias hoje de informação existentes, que é especificamente o uso intensivo das redes sociais. As eleições de 2018 ocorreram, né, e o valor do fundo gasto naquela oportunidade foi de 1,7 bilhões de reais. Se pegássemos a inflação de 18 para 22, em aproximadamente 4 anos, algo como 20%, o fundo poderia atingir, no máximo, 2,1 bilhões de reais. Acima de tal valor, seria uma ofensa ao princípio constitucional da razoabilidade, porque seria um fundo tão alto que soaria com uma apropriação indébita, uma apropriação indevida. E esse fundo, com este montante, que é um assalto aos cofres públicos, serviria apenas para satisfazer, como bem você lembrou, a sanha eleitoral dos donos do Congresso Nacional. E até ter algum desvio para sustentar mordomias partidárias. Não se faz necessário um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Volto a repetir, as eleições de 2018 ocorreram, se elegeu um Congresso Nacional, governadores, deputados estaduais, senadores e deputados federais, com um fundo de 1,7 bilhões. Agora, deputado, só para deixar claro, assim, mesmo que o valor fosse menor, mesmo que seja aprovado um valor menor, que retorne o valor que já era aprovado anteriormente, a forma de distribuição não deve ser mais democrática? Não deve existir um controle maior? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o Congresso Nacional quer diminuir as formas de controle. Este fundo tem que ser distribuído da forma mais democrática possível, né, para, inclusive, poder fazer com que o número de mulheres avance no Congresso Nacional, que respeite, né, todas as proporcionalidades possíveis e imagináveis existentes na nossa sociedade. E que haja um controle social bem grande, não somente do Tribunal Superior Eleitoral, com demonstrações periódicas para que a mídia e a sociedade também possa controlar esses gastos. Até porque o dinheiro do fundo eleitoral é dinheiro do orçamento da União, é o dinheiro dos impostos. Então, por via de consequência, faz parte do erário, isto é o dinheiro que cai nos cofres
oriundo dos impostos pagos pela população. E quanto mais transparência, melhor. Perfeito, deputado. Agora, é como se não bastasse essa tentativa de aumentar o valor do fundo, tem também tramitando no Congresso, que eles chamam de reforma política, mas são inúmeras propostas de modificações na legislação eleitoral, e aí falam de distritão, né, na mudança de como vão se eleger os parlamentares, falam de semipresidencialismo, isso tudo sendo discutido já no apagar das luzes, próximo, né, já do prazo final para que essas modificações possam valer já nas eleições de 2022. O senhor não acha que esse tipo de modificação estrutural, né, na legislação eleitoral deve ser feita com mais tempo, com amplo debate, para que a sociedade possa participar disso de uma forma realmente eficiente? Ô Pablo, a reforma eleitoral, com modificações estruturais, é um tema sempre relevante, né? E deve ser discutido com a sociedade, com muita audiência pública, com muita transparência e, muitas vezes, até quando você vai ter uma mudança mais expressiva, né, dessa estrutura eleitoral, através de plebiscito, como já aconteceu em outras épocas, entre presidencialismo e parlamentarismo, onde o presidencialismo saiu vencedor por 70% dos votos da população brasileira. O que se quer agora não é uma reforma eleitoral, são pequenas modificações eleitorais, mas para causar grande prejuízo, né, ao voto popular. São modificações eleitorais que tramitam no Congresso Nacional a toque de caixa e que visam beneficiar os que estão lá sentados naquelas cadeiras. E eu queria me ater, Pablo, a apenas os dois temas, entre tantos que estão sendo lá querendo aprovar de forma assodada, que seria o primeiro seria o distritão. O distritão é uma forma de eleição em que entram apenas os parlamentares mais votados. Essa questão é a pior forma possível existente no planeta de você escolher um parlamento, porque destrói os partidos políticos, beneficiam, mas em muito, os caciques políticos, que são os donos do dinheiro do fundo eleitoral, beneficiam aqueles que a gente chama de estrelas, os pops, em detrimento da renovação e da revelação de novas lideranças. Então, o distritão não pode ser aprovado, muito menos a toque de caixa. É um retrocesso na forma de escolher os representantes, quer seja no Congresso Nacional, quer seja na Assembleia Legislativa. O segundo tema que estão discutindo é o semipresidencialismo, que é uma forma disfarçada de parlamentarismo, que seria um golpe no próximo presidente que fosse eleito em 2022, seja ele qual for. Se você quer mudar a forma de governabilidade, né, as relações entre o presidente da República e o Congresso Nacional, você deve fazer com grandes discussões, ouvindo a sociedade e até mesmo, por plebiscito, consultando a população. E, assim mesmo, para entrar em vigor, caso a população acate num plebiscito, somente em 2026. Não para essa eleição de 22, que os prazos de modificações acabam nos primeiros dias de outubro agora de 2021, um ano antes da eleição. É, mais uma vez, o Congresso Nacional, né, na sua maioria e não na sua totalidade, né, aquele mesmo Congresso que quer ampliar o fundão para 5,7 bilhões, também quer mudar nas regras eleitorais para garantir as suas próprias eleições.
Ninguém está olhando para a pandemia, para o Brasil, para a miséria, para a fome. Está todo mundo só pensando nas próximas eleições, inclusive o presidente da República. Perfeito, deputado. Chegamos ao fim, então, de mais um excelente programa. Aliás, um dos principais objetivos deste podcast é justamente manter a população informada sobre os acontecimentos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil. E o tema retratado hoje mostra o quanto é importante que a nossa sociedade esteja atenta. Da nossa parte, com o podcast RJ em Debate com o seu mandato, seguiremos cumprindo esse importante papel em defesa do cidadão. Vamos agora aos destaques positivos e negativos da semana com o quadro Bola Dentro e Bola Fora. Bola dentro ao projeto Verde Mar, que prevê transformar a Praia Vermelha em santuário marinho, com tartarugas, cavalos marinhos, raias e todas as formas de vida do fundo do mar. É um esforço de preservar a biodiversidade das espécies e garantir a sua continuidade. Enquanto isso, a política ambiental do nosso país continua sem avanços. Aliás, a única coisa que avança, infelizmente, é o desmatamento, na contramão do que deveria ser feito. A bola fora de hoje vai para o presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez resolveu usar de seus poderes e romper com o desenvolvimento das instituições em seus processos de aperfeiçoamento democrático. Há algum tempo, o Ministério Público Federal vem encaminhando lista tríplice do seu procurador-geral com nomes escolhidos entre os seus pares para a decisão do presidente. Já no último pleito, Bolsonaro indicou o procurador Aras, que nem constava da lista tríplice. E agora nem espera mais a lista tríplice e já faz o seu encaminhamento ao Senado Federal, reconduzindo o procurador-geral Aras. Mas por que devemos estranhar? Atitudes antidemocráticas e negacionistas já são a marca do governo Bolsonaro e não causam mais surpresas, e sim a certeza de que em 22 teremos mudanças. Até lá. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.